Amados irmãos, amado Senhor, eu expressar minha gratidão, minha alegria ao Senhor. Glória a Deus. Minha alegria por estar aqui na casa do Senhor, no culto de adoração ao seu maravilhoso nome, e aqui buscarmos a sua face e aprendermos mais do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3, o versículo 8, 9 e 10. Gênesis 3, versículos 8, 9 e 10. Procurando Gênesis 3, versículos 8, 9 e 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. Amém. Meus irmãos, quero essa oportunidade de estar agradecendo pelas orações dos irmãos, sobre o irmão Além, teve alta, já retornou. Meu tio irmão não está aqui, ele está em casa. Além, mas está bem, não foi atestado nada, nenhuma enfermidade, e cremos que Deus entrou com providência. Estarei para a glória do nome do Senhor Jesus. Continuamos orando pelos nossos irmãos que sempre apresentamos aqui, o presbítero Paulo Santana, também sua esposa, irmã Rosilda, o presbítero Everaldo, sua esposa, irmã Marta, a irmã Antônia, a irmã Neuza, a irmã também Eunice, tanto a que está aqui, como a Eunice, esposa do saudoso pastor Sepulveda, tanto serve o Senhor, que precisa de uma glorinha, que preciso sempre, como nós também precisamos das providências do Senhor. Quem mais necessita das orações? Pastor Wilson, pastora. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos ao Senhor nosso Deus, soberano e eterno, maravilhoso Pai dos exércitos celestiais. Nós queremos nesse momento, Papai do céu, te adorar, bendizer o teu nome, porque tu és o Deus digno de honra, glória, poder e majestade. Senhor, desce sobre a tua igreja as tuas mãos poderosas. Meu Pai, estende para curar, porque o Senhor é o Deus que cura, o Deus que liberta. E nesta noite nós te rogamos a tua bênção, ó Senhor, sobre todos que aqui, Senhor, pastor, Senhor, mencionou os nomes desses irmãos. Nós queremos te pedir, faz uma visita aos teus filhos, cobrindo com a tua graça, nos ajuda, repreende, Senhor, esse espírito de enfermidade, Senhor, todas as doenças, meu Deus, seja ela, meu Senhor, espiritual ou mesmo física. Nós nesta noite, Papai do céu, te pedimos, entra com providência, que possamos sair daqui, Senhor, levando, Senhor, a tua graça, a tua bênção sobre as nossas vidas. Como teu servo que está à frente desse trabalho, o pastor desta igreja, toma, dá poder, autoridade, graça, Senhor, leva ele na tua virtude, ou desce a unção do teu Espírito nesta noite. Nós te pedimos, deixa levar, Senhor dos exércitos, faz mistério no meio do teu povo, ajuda-nos, ó Deus, se conosco. Nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Amém. Glória a Deus. Oi. Estamos testando aqui para melhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, é o texto que
justamente no momento pós-pecado de Adão e Eva. Como o Senhor, de costume, estava sempre no jardim, e naquele dia foi algo estranho, porque Deus, chegando no jardim, não encontrou, ou talvez Adão e Eva não vieram ao encontro do Senhor como das outras vezes. Ele havia se escondido juntamente com ela, justamente ao ouvir a voz do Senhor. E dentro desse entendimento da voz do Senhor, da importância da voz do Senhor, porque entendemos que essa não é a única vez, foi a única vez que Deus conversou com os nossos pais, já era algo natural. Estavam sempre ali a conversar com o Senhor. E o texto diz, na viração do dia. E podemos entender que a presença do Senhor, a glória do Senhor era algo muito significativo da vida daqueles nossos primeiros pais. Imagine a alegria, o contentamento espiritual dos nossos primeiros pais, estar ali no jardim do Éden, a contemplar o Senhor, como Ele é. Não havia barreiras ali, Deus estava ali. Era a presença real de Deus. Eles contemplaram a glória do Senhor, ouviam a glória do Senhor, conversavam com o Senhor. E era um momento de prazer, podemos dizer assim, indescritível para os nossos primeiros pais. E fazendo um comparativo conosco, né? Nós que apenas sentimos no sentido espiritual, espiritualmente, a presença do Senhor, imagine, e somos impactados, né? Com a grandeza, com a alegria. E tem hora que a gente sente a presença do Senhor do tamanho aqui. A gente não contenta, fica parado, pula, grita, glorifica, e temos reações muitas vezes que precisam até ser controladas, mas é a presença do Senhor. Né? Imagine Adão e Eva contemplando o Senhor, como Ele é. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o que eu quero falar nesta noite é justamente desse contexto da voz do Senhor, da importância da voz do Senhor, de escutar a voz do Senhor, de conviver com a voz do Senhor. Há um hino que fala, né, se eu ouvir a sua voz, eu morro. E ele expressa justamente a grandeza, quão importante também é a voz do Senhor. Nesse momento, ali para Adão e Eva, a voz do Senhor trouxe uma repercussão diferente. Eles não sentiam a mesma alegria, o mesmo contentamento, porque a voz do Senhor ali já trazia medo, né? Já havia uma preocupação com o juízo, porque Deus já havia dito: se eles pecassem, se eles comessem do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então a voz do Senhor ali ressoou como uma voz de medo para eles. Mas eles conviveram em momentos no jardim de glória, em ouvir de graça divina, e em ouvir a voz do Senhor. E este era o projeto de Deus para o homem, de forma geral. Essa convivência, Deus queria estar no meio do seu povo, no meio das suas criaturas, e nessa interação, nessa convivência, não houvesse nenhuma forma de interrupção. Deus queria que realmente houvesse uma interação direta, onde pudéssemos ouvir a sua voz, falar com Ele. Por isso Ele preparou o Jardim do Éden, que era um lugar esplêndido, era um lugar maravilhoso, que está expressado justamente em Gênesis 2, 8 e 14,
ali mostra quão maravilhoso, era muito lindo o jardim do Éden. Deus preparou o ambiente, ideal, adequado para estar ali. Então o homem sentia bem em estar na presença do Senhor, e anda toda a natureza que Deus já havia criado para que o homem estivesse ali na convivência com ele, nessa interação. Mas, infelizmente, a gente já tinha falado isso aqui anteriormente, que o pecado ele interrompeu este convívio glorioso. E os nossos pais foram expulsos do jardim. Está em Gênesis 3:23, diz: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Quando foram expulsos, não deixaram de ouvir a voz do Senhor. E mais do que isso, de contemplar o Senhor como Ele é. Agora, a realidade era outra. Mas como o projeto de Deus era um projeto de eternidade, para que o homem estivesse sempre com Ele, o Senhor, então, Ele criou meios para restabelecer esta convivência. Deus trouxe, portanto, o restabelecimento daquele projeto original através de Jesus. Esse projeto estava na presciência de Deus. Deus sabia que ele ia acontecer. Em Atos 2:23, na parte A do versículo, diz assim: a este, referindo a Jesus, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então Deus já havia estabelecido no seu projeto divino um restabelecimento dessa convivência, dessa interação, que o homem tivesse esta liberdade de ouvir Deus, de conviver com o Senhor. Efésios 1:4 também, parte A desse versículo, ele diz assim: como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13:8, ele fala, João trazendo sobre a visão que ele teve, ele diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus, ele não deu o derrotado, e Deus não é derrotado, Deus já havia estabelecido o meio de restabelecer novamente esta comunhão, esta graça de convivência, sem interrupção, sem barreiras alguma, para impedir este acesso. Então Deus trouxe de volta. Então nós fomos, a obra redentora de Cristo, ela vem justamente para trazer de volta esse acesso nosso à glória do Senhor. E podemos dizer que já usufruímos em parte desta comunhão celestial, desse restabelecimento. Agora imaginemos a alegria que será, irmão. Já sentimos esse impacto da graça, da presença do Senhor. Agora imagine a alegria que será para nós quando se cumprir na sua plenitude. Glória a Deus, novamente a gente frente a frente, com o Senhor. E Paulo, João, ele expressa isso, em 1 João, na sua epístola, 1, capítulo 3, verso 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aí ele diz: mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar na sua vida, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Glória a Deus. Então, novamente, aquela comunhão perdida no jardim vai ser restabelecida completamente, plenamente, e aí estaremos nessa comunhão, e ouvindo agora a voz do Senhor. Como que a voz do Senhor tem várias expressões, nós vamos falar nesse instante sobre isso. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo fala também: porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então nós vamos conhecer na sua plenitude quem é Deus, quem é Jesus,
quem é o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, Deus também, Ele já criou, irmãos, o ser humano como um ser social, necessitando de convivência com outra pessoa. Então Deus ia no jardim, era uma interação com o homem, mas o Senhor não permanecia ali 24 horas. E Ele tinha feito o homem, não é, já dentro desse entendimento de interação. Então o homem é um ser relacional. Então interagir é uma necessidade do homem. Então a gente precisa falar e as pessoas não ouvirem. Precisamos também ouvir, né, aqueles que falam conosco. Então essa é a mecânica humana. Então quem consegue viver sem falar, sem interagir, tá bom já de pedir, eu não sei, se o céu tem comunicação, então não sei para onde vai a pessoa que quer se isolar, que não quer conversar. Então Deus fez o ser humano para interagir, para conversar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então foi pensando nisso que na sua percepção divina, Deus, Ele percebe, viu a solidão do homem justamente nessa ausência do jardim, quando ele saía do jardim, e percebeu que o homem não tinha com quem conversar. Aí vemos lá em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só, fale uma adjuntora, né? E aí isso aconteceu. Deus fez a mulher de um modo diferente do homem em todos os sentidos, morfologicamente, organicamente e no sentido emocional. Ele fez um ser explosivo, não é? Justamente para provocar o homem, para forçar o diálogo, porque o homem é meio caladão, não conversa mais com o homem, e às vezes não conversa com ninguém. O homem é mais fechado. A mulher não, a mulher já foi feita, um ser explosivo. Então se ela não conversa, ela explode. Então deixa a mulher conversar. Deixa, que é uma bomba, né? E a mulher conversa tanto, né? Deus deu a mulher um homem, e a mulher conversa tanto, irmãos, que achou pouco Adão, aí foi conversar com a serpente. Isso é da mulher. A mulher pode conversar. E se a mulher não conversar, é problema. Deixa a mulher conversar. Depois que ela conversar, aí você conversa. Aí você fala também. Isso é da mulher. Então, o ser humano, a mulher foi criada justamente para estimular o homem na conversa. O homem tem que conversar. Né? Se ele conversar, aí a panela vai subir panela, a comida vai sair do broto. Então, o ser humano é disso. E o homem e a mulher, então. Então, é importante, né, o dialogar. A gente está falando de dialogar. Isso a gente tem que chegar em Deus daqui a pouco. A importância de dialogar é um relacionamento pessoal. Então, numa relação, seja ela conjugal, social, empresarial, etc., se não houver diálogo, se não houver interação, não vai haver prosperidade, ou seja, não vai prosperar. E logo entrará em colapso relacional. Não é? Então tem que haver diálogo, quer seja no casamento, quer seja dentro da família, quer seja no trabalho. Tem que dialogar. Nós estamos aqui mesmo sempre dialogando. Glória a Deus. Então o diálogo é importante. Portanto, aí ele traz que ouvir a voz de Deus do Éden, conversar com Deus, era o ápice da vida do jardim dos nossos primeiros pais. A presença era gloriosa, mas ouvir a voz de Deus, interagir com Ele, era algo maravilhoso, não é? Agora imagine depois que ele expulso do jardim, que falta sentiram essa convivência, desse contato, deste conversar com Deus. E isso trazemos para nós. E se nós não conseguirmos a voz de Deus, não é? Se não conseguirmos, é porque não estamos deixando Ele falar. E às vezes nós só queremos falar.
mas dialogar tem que deixar o outro falar. E no relacionamento de Deus é melhor a gente ouvir mais Deus e falar menos. Porque ouvir Deus é bom demais. Glória a Deus. E a gente quer ganhar todo momento, todo instante, não é? Conectar. Uma conversa saudável, uma conversa boa, a gente está esticando a conversa para não acabar, porque é agradável. Glória a Deus. Conversar com Deus também é bom. Glória a Deus. Tem pessoas, né, que a gente sente prazer ouvir. É gostoso ouvir aquela pessoa, mas tem pessoas que é para a gente ouvir, mas a gente suporta no amor do Senhor e a gente ouve. Mas ouvir a voz do Senhor é coisa gloriosa. Aleluia. É uma voz maravilhosa. Aleluia. Portanto, deixa Deus falar. Fala menos. Murmure menos ou não murmure. Deixa Deus falar. Deus quer falar aqui, já está falando esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E a voz de Deus, ela pode ser ouvida de diversas maneiras. A voz de Deus é toda expressão de comunicação que ele se utiliza, ou pode utilizar, para demonstrar a sua vontade soberana, para expressar a sua insatisfação e indignação, para declarar o juízo, para promover arrependimento e trazer consolo e esperança ao seu povo. Então a voz do Senhor ela pode ser ouvida de diversas maneiras e diversas formas, com diversos propósitos e objetivos. E quando olhamos o Salmo 29, esse salmo é tremendo, quando expressa aqui a voz do Senhor, é algo maravilhoso e a gente se delicia. Eu gosto muito desse salmo quando eu leio ele. O Salmo 29 diz assim, a partir do verso 3, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como o bezerro ao Líbano e Sirion como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, desnuda as prenhas, e no seu templo cada um diz glória com a voz do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O salmista está aqui justamente expressando forma, não é, da expressão da voz do Senhor, o estrondar poderoso da voz de Deus, que compara a uma grande tempestade, não é, que derruba árvores, que quebra árvores grandiosas, ela altera muitas vezes todo o ambiente natural, não é? Uma chuva, uma tempestade, ela pode mudar completamente, não é? Uma situação de um relevo. A gente sabe disso. Então observe, queridos irmãos, que o que ele está falando, que a voz do Senhor é tão poderosa que ela é comparada a uma tempestade que causa essas mudanças, essas coisas estrondosas que podem assustar a nossa vida, assustar o homem. Então é uma forma, é um tipo de uma metáfora usada, de metáforas usadas para que compreendamos o quão poderosa é a voz de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então fala do estrondar poderoso da voz do Senhor. Aleluia. João, em Apocalipse 14, verso 2, ele diz: ouviu uma voz do céu com uma voz de muitas águas, se referindo ao Senhor, e com a voz de um grande trovão. É a voz poderosa do Senhor. Está falando do poder do Senhor, o quanto sua voz ela abrange, não é? Ela chega ao alcance de toda a terra, de toda a plenitude da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí podemos,
portanto, ouvir a voz de Deus, através de sua própria palavra, ou seja, sua própria voz, Deus falando mesmo. Adão e Eva, em Gênesis 2, 15, 17, 3, 8 a 13, está falando lá, Deus falando diretamente. Eles ouviram a voz de Deus. Em Gênesis 4, versículos 6, 7, 9 e 10, a gente vê ali Caim, ouvindo a voz de Deus depois daquela prática criminosa dele em matar o seu irmão. Noé, para construir a arca, em Gênesis 2, 21, também ele ouve a voz de Deus. Deus falou com ele. Abraão, em Gênesis 12, verso 1 a 3, está lá o Senhor falando também com Abraão. Abraão ouvindo a voz de Deus. Então Deus pode falar com a sua própria voz. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que se Deus falar aqui esta noite, Ele mesmo, irmãos, ia ser complicado. Talvez esse teto não ficasse no lugar, porque a voz do Senhor, a voz dele é poderosa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça. Ele está falando justamente que Deus falando ali através de sua palavra, instruindo o homem, ensinando, repreendendo, corrigindo, através da sua palavra. Então Deus fala também, Deus traz consolo através da sua palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E observamos também, que em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, também diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia na Escritura, que da Escritura, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então Deus fala por meio da sua palavra. Deus está falando conosco, desculpe doutrina, por meio da sua palavra. Glória a Deus. Então é um hino que se canta aí, né? Se ouvir a sua voz, eu morro. Deus, então você vai morrer mais, porque tu está ouvindo a palavra nesta noite. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que traz vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então observe que a palavra do Senhor também é Deus falando. Deus fala pelo seu Espírito. As 7 igrejas do Apocalipse, nós vemos sempre citando no final do texto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. O Espírito Santo pode falar, como fala através da própria palavra do Senhor, que Ele que inspira. Ele pode, na palavra, Ele dá uma revelação na palavra. Quantas vezes alguém no texto, traz uma revelação, traz um entendimento que nós nunca ouvimos falar daquele jeito. É Deus manifestando, o Espírito Santo manifestando na revelação da palavra, mostrando que Deus está falando. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, o Espírito Santo é o porta-voz de Deus e de Jesus na terra também. Fala pela palavra, a palavra de Deus em si, ela fala, mas fala também o Espírito Santo por ela, fala. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, o Espírito Santo, ele traz, quer seja na revelação da palavra de Deus ou pelos dons espirituais. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então fala sim, glória a Deus. Em Hebreus 3, 7 a 10 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Glórias a Deus. Então o Senhor Jesus está falando, Deus está falando por meio do seu Espírito Santo. Glória a Deus, esta noite também, aleluia, pela revelação da sua palavra. Não endureça o seu coração para ouvir a voz de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, pelo Espírito Santo, através do dom de profecia, o Senhor pode falar à igreja. E Ele fala. Em 1 Coríntios 14, de 1 a 4, Paulo está falando: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de
Porque quem fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e Espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens. É Deus falando para edificação, exortação e consolação. Que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória a Deus. Então a profecia, como um dom de revelação, ela só terá serventia à igreja se trouxer justamente edificação, exortação e consolação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E podemos dizer, né, irmãos, estamos sentindo a falta desse dom da igreja. Sim ou não? Não é que ele não é mais importante que a palavra, que a maior profecia é a própria palavra do Senhor. É tanto que é uma profecia. Se alguém tem uma profecia, Deus usa essa profecia, ela tem que estar em coerência com a profecia maior, que é a palavra de Deus. Mas a profecia é importante na igreja, é uma manifestação da presença de Deus na igreja, mostrando que Deus ainda fala por outros meios da igreja, pelos meios que Ele utiliza. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Precisamos estarmos buscando esse dom. Por que não? Ele manda procurar esse dom, buscar, que ele é importante. Mas não é para você ficar importante, não. Não é para ele chamar você de profeta, não. Não é para ir para sua casa e fazer sua casa um consultório, não. É para Deus usar na hora que Ele quer falar, é na hora que Ele quer. Porque tem hora, irmão, a profecia para quem é, tem hora que Deus não quer a sua palavra. Ou no momento não tem a palavra ali, não tem. Então vai usar alguém, vai usar alguém. E quantas vezes Deus já falou? Deus já falou comigo várias vezes. Mas a gente tem que saber conhecer a voz de Deus. Conheça a voz de Deus. A voz de Deus, ela é, aleluia, ela não é inconfundível. Quem já ouviu a voz de Deus, quem já ouviu a profecia e tem consciência de Deus, sabe, aquilo marcou, ele sentiu algo sobrenatural. Ele sentiu Deus naquilo. Aleluia. Portanto, precisamos estar buscando esse dom de profecia, pelas visões de revelação. João, no Apocalipse 1:3, em todo o livro está ali a revelação do Senhor Jesus, mas começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aleluia. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lês, que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então Deus também dá visões, dá revelações. Deus fala através de sonhos. Glórias ao nome do Senhor. Deus também fala, irmãos, pelos seus atos poderosos, através dos fenômenos da natureza. Nós podemos ouvir a voz de Deus num trovão, em relâmpagos, em raios. E podemos ver isso na entrega das tábuas da lei a Moisés no Sinai, não é? Pode observar ali que o povo se assombrou com o barulho da voz de Deus. Vamos lá mesmo, vamos consultar esse texto, que é lindo isso aqui. Êxodo 20, versículos 18 e 19. Olha a reação do povo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Ele se estremece também.
Deus pode causar um momento através dos atos poderosos dele e nos falar uma coisa, alertar algo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu lembro de certa ocasião no carnaval, eu estava aqui na Bahia, estava aquela devassidão, irmão. Pleno dia, daqui a pouco, formou sua luz. Mas deu um trovão, tão forte, de uma hora para outra, que veio corre, dos fios elétricos vaziando, vou correndo, se escondendo. Deus mostrando, olha, eu estou aqui, você está aí, mas eu estou aqui ainda. Eu existo, estou vendo. Então Deus troveja, Deus fala poderosamente. Deus fala, irmãos, através, não é? De uma pandemia, de doenças. E Deus falou aqui com o mundo, né? Com a tal da Covid. Deus fala, Deus usa os seus meios. Deus quer sempre interagir com o homem. Glórias ao nome do Senhor Jesus, é importante isso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Samuel 7, Samuel 7, 9 a 10, lá na guerra contra os filisteus, quando os filisteus se posicionaram ali em espada para enfrentar o povo de Deus, o texto diz: sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Aí diz: e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então Deus veio: pai, eu vou mostrar agora que minha voz é poderosa, não precisa nem o exército de Israel se mover, basta a minha voz. Glória a Deus. E o exército filisteu foi derrotado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus quer falar. Vamos aqui cortando esta ministração. Deus quer falar, é o desejo de Deus. Mas como está a nossa disposição para ouvir a voz dele? Como está? Isaías 55, 10. Aliás, em Isaías 55, 10, versículo 11, 10 e 11, diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para a árvore não torna mais rega a terra, e a paga produzir, e brotar, dar semente ao semeado, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, não fará o que apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então, bem, eu falei anteriormente que a voz do Senhor ela tem propósito. Então, a minha disposição em ouvir a voz do Senhor tem que entender qual o propósito dessa voz. Porque eu quero ouvir a voz de Deus e porque Deus quer falar comigo. Aí falamos que Deus pode falar conosco para demonstrar a sua vontade soberana, para expressar insatisfação, indignação, para declarar juízo, para promover arrependimento e trazer consolo ou esperança ao seu povo. Agora, como está a nossa disponibilidade? Aí eu lembro novamente do hino, porque se não hino cantar, tocar, não pode levantar e cantar aqui no final dessa ministração. Será que a disponibilidade nossa não para apenas em atender às nossas vaidades? Será que se não ouvir a sua voz eu morro? Mas por que você não morre? Por quê? Por quê? Qual o sentido de ouvir essa voz? Porque essa voz ela está fazendo tanta falta para você. Qual o sentido dessa voz? Para você achar que vai morrer se não ouvir a voz de Deus. Que importância está sendo essa voz? Em que sentido? E muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, irmão, porque a gente fez algum pedido vaidoso. E a gente é cheio de vaidade. O ser humano é cheio de pedido. E acha que olha que Deus é um garçom. O nosso garçom. E aí vai para a lista. Aqui, garçomzinho. Traz o que eu quero. E olha quem trata Deus dessa forma, quase pejorativa assim mesmo, pelo que a gente pede a Deus. Aí Tiago diz, né? Pedis, Tiago diz, pedis, não recebeis, que não sabeis? Pedis. Pedis para quê? Para os seus vossos deleites. Então eu quero ouvir a voz, sim, eu quero a voz. Qual o sentido de eu querer ouvir essa voz? Para satisfazer meu ego, minhas vontades, minhas vaidades. Ah, Senhor, eu não suporto mais ouvir sua voz. Se ouvir sua voz, eu quero ouvir sua voz.
que pediu um emprego, porque pediu uma outra. Sim, mas é só para isso que tem ouvir a voz de Deus. Em só você conversar com Deus sem pedir nada, não é importante essa voz? Em simplesmente você ouvi-lo, já não lhe enche, já não deixa você prazeroso ou prazerosa em saber, eu ouvi, eu não tenho comida nessa manhã, mas eu ouvi a voz de Deus. E se eu ouvir a voz de Deus, a providência dele vem por aí, por aí, por aí. Porque a voz de Deus, irmãos, vem acompanhado com a sua misericórdia. Deus não fala só por falar. As nossas vaidades querem ouvir Deus só por falar. Mas Deus não fala só por falar, não. Sempre quando ele fala, ele tem um propósito. Então, quem sabe você está pedindo aí uma resposta de Deus, a voz de Deus. Deus não falou, não vai falar, por quê? Porque está sem propósito. Que repercussão vai ter essa voz de Deus ali? É simplesmente porque você vai receber uma coisa? Ou mesmo você recebendo, esse receber de Deus em atender o seu clamor e ouvir a sua voz? Isso trouxe o que para você? Você está satisfeito com Deus pelo que Ele deu ou pelo que Ele é? A questão que nós estamos construindo hoje uma fé firmada no ter. Quer me der. Aí Deus está lá no céu. Estou esperando. Esperando o quê? Glória. Aleluia. Temor, reverência. Estou esperando. Glória a Deus, nessa noite o Senhor está falando conosco. Qual a nossa disposição para ouvir a voz de Deus? Estamos prontos para quebrar todas as resistências. Porque para ouvir a voz de Deus tem resistência a ser quebrada. Viu lá o exemplo do Monte Sinai? O povo diz, não fala Moisés, não Deus. Então qual é a resistência que há na sua vida? O que é que está impedindo você ouvir a voz de Deus? Irmãos, tem hora que a gente fica querendo que Deus fale, seja alguém profecia, que Deus use o pastor da palavra, assim, Deus fala disso tudo. Mas tem hora que é Deus mesmo que quer falar com a gente pessoalmente. É eu e Deus, Deus e você. E não adianta você querer ouvir Deus por outro meio. Se Deus quiser falar simplesmente com você, frente a frente, teto a teto, olho no olho, Deus vai falar só com você e ele e você. Glória a Deus. Agora você está pronto para conversar com Deus? Frente a frente com Ele. Estamos prontos para contemplar a santidade de Deus. Porque a voz de Deus impacta. A voz de Deus não é só uma voz, é mais que uma voz. A voz de Deus é espada, ela é penetrante, ela vai até o íntimo. E quando Deus fala, irmãos, aí tudo que tem dentro de nós se manifesta. Bom ou ruim, que é uma reação tremenda. Porque a voz de Deus é tão poderosa e santa, que quando ouvimos, irmãos, a voz de Deus, ela vai até lá no ser, no íntimo do Senhor, e vasculha tudo e traz a tona. É a glória da presença de Deus através da sua voz. Não precisa você querer contemplar Deus. Quem ouvir simplesmente a sua voz. Talvez Deus quer que Ele revele para mim. Eu quero ver como Ele é. Você vai ver no céu.
Aleluia. Moisés desejou ver o Senhor como Ele é, e aqueles que começavam passo a passo, mas é dentro do limite do humano, da capacidade humana de suportar. Mas ele disse: mas Senhor, eu quero contemplar o Senhor, eu quero ver. Aí o Senhor fica aí na frente, que eu vou passar. Tu vai me ver sobre a porta, viu? Aleluia. Contempla o Senhor. Sim, pelos olhos da fé, mas quero ouvir a sua voz, porque a voz do Senhor é que causa efeito. É a voz do Senhor que traz ensino, que traz repreensão. É a voz do Senhor que nos corrige. Não é apenas a imagem de Deus, mas é a voz de Deus. Ela que muda a vida do homem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. E quando a gente endurece, é Deus falando não. Não, essa palavra é mal intencionada. Ele está falando porque ele sabe do meu problema, viu? Olha, aí vai para casa sem ouvir a voz de Deus, perdeu a voz de Deus. E Deus está falando, resolvendo a questão, e resistiu a voz de Deus. Você não conhece a voz de Deus, não? Se você não conhece, você perdeu nada com Ele. Quando o crente está confuso na igreja, será que foi Deus que falou? Está com problema. Que a voz de Deus é inconfundível. A própria presença do Espírito Santo na vida do crente traz esse entendimento, essa interpretação, esse discernimento de saber se é Deus valeu o que ele está falando. E quem sabe alguém está questionando essa noite, mas eu te digo com a autoridade do Espírito Santo, Deus está falando. Portanto, me dê ouvido por mim, ouça. E eu digo mais que deixa eu não ouvir, que eu não ouvi, Deus continua falando. Glórias ao nome do Senhor, não resista. Aleluia. Judá, o momento de resistência. Isaías traz isso, Isaías 55:3. O Senhor convidando a Israel a juntar, voltar, se arrepender. Ele diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvir, e a vossa alma viverá. Quer viver? Ouça a voz de Deus. Deus está falando hoje. Muda o caminho, muda o entendimento, muda o comportamento, muda a forma de ser. Deus está falando, recebe esta palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas como identificar a voz de Deus? Diante de tantas vozes, irmão, que ecoam como divinos, hein? E às vezes até falando por em nome de Deus, até com certa coerência bíblica. Mas não é Deus falando. E a gente tem que ter cuidado, e hoje tem muita coisa, fala por aí, viu? Tem até profeta de Pix. Você manda o Pix e profetiza o que você quiser. E eu não duvido que aqui hoje à noite não tem alguém que tenha passado o Pix sim, para ouvir a voz de Deus. Tu vai acabar com a conta mandando Pix. E Deus não vai falar nada. Que Deus não precisa de Pix. Deus precisa de coração quebrantado, de coração sincero, contrito. Deus fala. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tu como entender? Olha, a voz de Deus traz paz, mesmo em meio à tempestade. Se você está ouvindo a voz, essa voz está dizendo ao contrário: você vai morrer afogado, toma, cuidado, essa voz é de Deus. E quem sabe tem alguém aqui passando uma tempestade, Deus está falando. O Salmo que nós lemos, Salmo 29:3 diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Glória a Deus. Então a voz do Senhor é inconfundível, porque ela traz paz. Aí a gente lembra lá em Marcos, Evangelho de Marcos, 4:39 está registrado.
Aquele momento lá, né, os discípulos quase a perecerem, a sentir que afogaram, o Senhor está no barco, despertam Jesus, ele está descansando, e Jesus vem e diz: olha, vem, aquieta-se, mar, cesse aí sua braveza. E houve grande bonança, o texto diz que houve grande bonança, e o discípulo ficaram admirados: quem é este? Que até o vento e a tempestade e as águas do mar lhe obedecem. Oh, glória a Deus, aleluia. A voz do Senhor é poderosa, traz paz. Se você ouvir uma voz, irmão, tu está aflito, angustiado, amargurado, cuidado com essa voz. Pode ter sido a voz de Deus, a não ser que Deus está insatisfeito com você, Ele quer trazer alguma coisa para chamar a atenção. Mas a gente vê certas vezes alguém usando essas palavras que Deus mandou falar, e tem pessoas que já teve dificuldades, pessoas que sofreram, pioraram a sua saúde, não é? Porque confiaram na voz de alguém que dizia que era Deus, mas não era Deus. Que a voz de Deus traz paz, seja de corrigir, seja trazendo qualquer tipo de coisa para Deus ali, está ali, né, moldando. Você sente paz, seja de correção, seja de repreensão. Sem a voz de Deus, você sente paz. Não é? Uma certa ocasião aqui, muito tempo atrás, eu já passei aquele, não sei se era aqui ainda, apareceu um falso profeta aí dizendo que ia, no meio das irmãs, está dando muito ouvido esses profetas. Aí um apareceu dizendo: olha, meia-noite, isso na noite de Deus novo, Deus vai levá-lo, um dos maridos. E foi errado aqui. Foi um novo dia, o pastor José disse: o que é o dia dessa mulher? Que chegou perto de meia-noite. E eu no banheiro, e lá vai, naquela dia, meu Deus, será que é um dia? E a gente não levantou, nem levantou, quem sabe está até comemorando, né? Já que Deus ia levar, mas não deu certo, porque não era Deus falando. Deu meia-noite e morreu ninguém. Mas as irmãs ficaram todas agoniadas, irmãos. A voz de Deus não deixa ninguém agitado, não. Traz tranquilidade. Glória a Deus. Se você está aflito com alguma coisa que alguém falou, é Deus. Não é Deus, não. Deus traz calma. Porque a voz de Deus traz calma, nossa alma traz paz. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A voz de Deus nos leva à obediência, viu? Aí vem assim, olha: Deus falou comigo. Às vezes está desfazendo alguma coisa com o pastor, uma orientação do pastor, dirigente. Aí diz: Deus falou comigo que não é para eu ir, não. Mas é o pastor, está dizendo: meu filho. E ele vai para o pastor e diz assim: Deus não falou comigo, não. Poxa, Deus não leva ninguém a desobediência, não. É obediência. A voz de Deus leva a obediência. Então, quando você quer ouvir a voz de Deus, então a voz de Deus vai levar você a obedecer a palavra de Deus. Porque hoje está uma geração aí de enfrentamento de pastor, de enfrentamento de dirigente. Cada um quer mandar na sua cabeça, cada um quer fazer o seu falar o seu caminho. E aí tem hora que diz, né? Deus só fala. Aí eu lembro de Miriam e Arão. Poxa, só é ele que é espiritual, é? Só é ele que Deus fala, é? Aí começou aí, Deus fala tanto que vai casar com a mulher etíope. Que negócio. Aí né, Deus prega, pode ver uma coisa: quem sou eu? Aí depois daquela reunião que tinha recado, olha, quando eu quero falar com outras pessoas, quando falar com a Eliane, eu falo de visão, de revelação. Mas com Moisés eu falo logo. Aí, para que vocês não fiquem com essa rebeldia de você, não vou ferir Arão, porque Arão vai ser sacerdote. E tem uma imagem aí, né? Um sacerdote de Jesus. Vai passar por ele, não. Agora, Miriam, tu vai ficar leprosa. Cuidado, viu? Tem vários tipos de lepra que Deus pode causar a vida de alguém por não ouvir a sua voz. Que nada, isso é doutrina de homem. Aí fica assim, tem gente que diz: é doutrina de homem, sim. E no meu trabalho estou sério. A doutrina do meu trabalho é de quem? É do anjo? Lá na faculdade, lá, a doutrina é de quem? Mas na igreja ele complica. É doutrina de homem, desobediente. Vai ouvir a voz de Deus para viver.
Glória a Deus. E ficou calado assim, por quê? Glorifica Jesus. Se você é obediente, glorifique Jesus. Obediente é para cá. Arrepiado mesmo. Mas você é obediente. Glorifica ao Senhor. Então a voz do Senhor também não contradiz, irmãos, com a sua palavra. Não contradiz. Ah, Deus revelou, falou comigo e tal. Aí Deus está falando essa hora, está até pregando. Mas está ferindo a palavra, Deus não está falando não, ó. Mas tem crente, irmãos, que ouve tudo é Deus falando. Tudo está vindo. Ele não conhece a voz de Deus. Então tudo é fala de Deus. Deus falou, viu? E Deus não falou. Porque não conhece a voz de Deus. Então se a palavra, se alguém diz que Deus falou, mas está contradizendo a palavra, aí o que é que Paulo falou aos Gálatas? Diante daquele desvio do povo do ensino que Paulo estava trazendo. Aí disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie, fale, ou diz, ouça, traga outra voz, outro evangelho, além do que já me tem anunciado, seja o quê? Se confrontar a palavra do Senhor, se confrontar o ensino que você deu, meu irmão, cai fora, que Deus não é Deus falando não. Satanás também, ele imita a voz de Deus. A voz de Deus gera temor. Abacuque 3:2, ouvi a tua voz e teme. Traz reverência. A voz do Senhor traz reverência. Então nessa noite, se você está ouvindo a voz do Senhor, e se essa é a voz do Senhor, você está aí com temor, temendo, conhecendo que Deus é poderoso, aleluia. A voz de Deus, terminando, confronta a nossa vida. Aí quer ouvir aquela voz, né, que massageia, ajuda a gente, vai, meu servo, enfrente. E como está todo desmantelado, toda desmantelada. Aí o falso profeta vai, frente, recebe. E aí a irmãzinha está lá, recebe, não vai receber nada. Deus não está falando, porque a vida não está boa. Então a voz de Deus, irmãos, ela confronta a nossa vida. Glória a Deus. A voz do Senhor faz isso. Em Atos 22, 7 e 8, a gente vê o que aconteceu com Paulo. E o Senhor confrontou Paulo. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi, quem é, Senhor? Mano, confrontado ali, e na arrogância da vaidade dele, na perversidade dele ali. Aí a palavra de Deus veio, a minha voz para lhe falar agora, tu vai ver a coisa, hein? E disse, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu confrontou ele. Aí geralmente aquela palavra profética ou doutrina não, que pega na gente, a gente diz que Deus não falou não. Aí sai zangado dele. Porque Deus não falou com ele, porque foi lá no caminho. No carrozinho que está tomando já o pé todo. Então a voz do Senhor, ela confronta, irmãos. Tem que confrontar meus erros. Confrontar a minha forma de vida, que precisa ser mudada, ser transformada. Então a voz, eu ouvi a voz de Deus, aí tu continua do mesmo jeito, não é a voz de Deus. Se você tem anos de igreja, ou está na igreja, e nesse tempo todo a voz do Senhor não transformou você, então você não está ouvindo voz nenhuma. Porque a voz do Senhor, ela promove mudança na vida, confronta a gente. Então não fique querendo ouvir, é bom ouvir. A palavra de conforto e consolo é bom, né? Vai em frente, meu servo. Vá avante. E lá, eu estou contigo. Eu, não é? E começa a fazer aquela citação com o marido. A gente é maravilhado. E é bom mesmo. Mas tem hora, meu irmão, que a palavra tem que confrontar a gente mesmo. Se não confrontar a gente, não muda. Então a voz do Senhor confronta a vida da gente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É importante a gente observar isso. E quais são os efeitos? Termino com essa parte agora. Quais os efeitos da voz de Deus? Traz orientação e direção à nossa vida. Ajuda a entender os seus planos. A encontrar um caminho, a seguir o caminho, sem dúvidas. E tomar decisões também acertadas, mesmo aquelas complexas. Porque ao ouvir a voz de Deus, não é?
Deus, Ele confirma todas as coisas. Aí eu só para um pouco, nós somos irmãos, para um pouco dessa palavra tensa. Aí um dia conta-se uma história de que um irmão, o nome dele era Jeremias, e ele tinha uma baita bicicleta. Aí um dia ele profetizou para ele mesmo: Jeremias, meu servo, eu vou lhe dar uma bicicleta. Aí ele comprou a bicicleta. Aí um dia ele descendo a ladeira, pedalando, um balão, ele se deu conta de embalar demais. Quando ele puxou o freio, aquelas borrachinhas, cadê o esquecinho? Que coisa bicicleta? Aquelas borrachinhas, tudo caiu fora e perdeu o freio. E lá na frente, irmão, tinha uma parede, não dava para ele contornar. Ele bateu na parede, quando caiu lá para bagaçar tudo, ele disse: Jeremias, falso profeta. Quem te usou? Meus irmãos, pronto, a palavra do Senhor é palavra que tem direcionamento, irmão. Deus não confunde ninguém, não. Glória ao nome do Senhor. Faz você tomar direções, não é? Comprar, vender, decidir, tudo ouvindo. Ouça a voz de Deus. Traz paz e conforto. Traz consolo. Quando a gente ouve a voz de Deus, Senhor, te agradeço. Quantas vezes, né, a gente vem para casa de Deus com algum conflito, uma coisa, aí daqui a pouco Deus falou com a gente, saiu, Jesus, te agradeço que tu falou comigo. Tem dia até que parece que o culto foi feito para a gente, né? A gente diz: meu Deus, tudo para mim aqui. E a gente sai regozijado. Ouça a voz de Deus e receba o consolo da força e palavra dele. Aleluia! Aleluia! Não foi isso a voz de Deus para Gideão? Vai nessa tua força, Gideão. Jesus, eu sou o melhor da tribo do Senhor de Israel. Vai nessa tua força. Aleluia. Recebe força pela voz do Senhor nesta noite. Coragem, senso de propósito. A voz de Deus para entendermos o propósito de Deus, a saber qual é o papel, né, de cada plano de Deus na nossa vida, o que é que Deus quer fazer. Então a gente começa a entender, não faz nada adivinhando. Crente não faz nada adivinhando, jogando, vou ver se está perto. Não precisa disso, ouça a voz de Deus. Senhor, será que esse rapaz é para mim? Cadê os jovens? Essa moça é para mim? Deus responde. Ele não vai escolher não, mas ele responde. Porque ele conhece o coração do que você está olhando. Você não conhece, Deus conhece. Que a Bíblia diz: enganoso é o coração e ligeiramente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece. Tu não conhece, está vendo aquele negócio ali, né? Tu nem fica bem, bonitinho, cheirosinho, mas por dentro é uma coisa ruim. E Deus sabe. Então Deus dá orientação também. Ouça a voz de Deus. Deus tem várias formas de falar. Amém? Então entenda os propósitos de Deus. E Deus, a voz de Deus também dá sabedoria. Pronto. Proporciona uma perspectiva privilegiada sobre o futuro, baseada em uma fonte de sabedoria superior que a dele. Ele vai dar sabedoria. Então você vai fazer a faculdade certa, você vai investir na coisa certa, porque você também está ouvindo a voz de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a ouvir mais a sua voz, a clamarmos por sua voz. Com certeza a nossa vida será bem diferente se a partir de hoje ouvirmos mais a Ele, ao que Ele tem a nos dizer. A gente está falando muito e ouvindo pouco. A gente está ordenando muito e ouvindo pouco, determinando muito e ouvindo pouco. Então ouça para determinar, ouça para decidir, ouça para falar. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe.